Está começando o programa Acre Connection, Acre em Conexão com o Mundo. Obrigado pela sua companhia, pela sua participação. Nós estamos aqui na sua revista eletrônica, na emissora TV Rio Branco, sempre de terça a quinta. Hoje, com uma alegria esplendorosa de conversar com um dos melhores assadores do Brasil e que também agora é CEO de uma rede de restaurante chamada Parrilha do Rubão. Eu converso com ele. Rubão. Boa tarde, meu amigo, tudo bom? Boa noite já, Rubão, pelo horário. O estender do horário, né? Verdade. Rubão, fiquei feliz com o teu currículo, com a tua história. Certo. Parabéns. E queria que você contasse pra gente quem é o Rubão. O Rubão, ele surge aí em 2014 com atendimento de churrasco a domicílio, atendendo nossas famílias, a família acreana. Sou acreano, costumo dizer de pai, mãe e avô. E a nossa trajetória começou lá em 2014, onde a gente iniciou um atendimento de prestação de serviço de churrasco. E aí, nessa prestação de serviço, surgiu a necessidade de levar o buffet completo. O próprio cliente me perguntava, pô, Rubão, se a gente precisar de um acompanhamento das carnes, dos pratos. E aí eu fui vendo aquele nicho de mercado que estava aberto. E aí a gente foi se adequando, foi estruturando, e onde surgiu realmente o buffet de churrasco do Rubão. Essa trajetória já tem 11 anos, começou em 2014. Que legal, Rubão. O engraçado e interessante é que às vezes a gente tem a vontade de fazer um churrasco com os amigos. Isso. Né? Só que muitas vezes o anfitrião fica preso a fazer o churrasco e não dá atenção para os amigos. Exatamente. Né? Então, aquilo que era para ser prazeroso, aquela comunhão, a koinonia, a conversa com os amigos e a comida, acaba se tornando um fardo. Né? E aí, nessa situação é que você percebeu que existia a possibilidade de atuar. Eu costumo até dizer que hoje a gente não vende churrasco. Hoje a gente vende praticidade. O que é essa praticidade? É você ficar à vontade, receber sua família, seus parentes, seus amigos, ou então, digamos, algo mais requintado, um casamento, um aniversário, onde você fica à vontade, não vai ter aquela preocupação, a comida vai dar, poxa, a louça, será que tá bacana? E aí, que hora o pessoal vai chegar? Não, essa responsabilidade hoje é do buffet de churrasco do Rubão, a gente que traz essa praticidade para sua família e para os seus convidados. Que legal, Rubão. Tenta lembrar aí, Rubão, para os nossos amigos, para os nossos telespectadores, como foi o início, o marco da tua trajetória? Você percebeu uma situação e falou, opa, aqui tem essa possibilidade. Foi. Num evento de aniversário, o rapaz me encomendou, tipo assim, 40 espetinhos. E aí eu confeccionei eles e fui entregar. E aí quando eu cheguei na casa dele, ele falou, Rubão, beleza, eu encomendei os espetinhos, mas agora, como é que eu vou assar isso? Porque eu tenho que receber o pessoal, moro num apartamento, porém o apartamento tinha churrasqueira, e realmente como é que eu vou fazer? E aí no ato da entrega eu já fiquei na casa dele, conduzi o assado, e ali foi onde surgiu o embrião do buffet de churrasco do Rubão. Que legal, Rubão. É um momento, né, Rubão, que às vezes desperta um grande negócio, né? A ocasião ali. Verdade, verdade. O meu amigo e melhor do mundo, Leôncio, coloca pra gente umas imagens, por gentileza, nosso amigo Rubão. Rubão, olha que imagem esplendorosa, magnífica, deliciosa. Ali o fogo. Isso. Ali é o formato que a gente chama churrasco fogo de chão, que é onde vem a história mais primitiva do churrasco. Porque até se tem uma discussão por trás disso de quem inventou, quem é o pai do churrasco na humanidade. E eu costumo defender a tese que muita gente até discorda, foi o argentino, foi o americano. Na verdade, não, foi o primata o homem das cavernas, quando ele descobriu o fogo. E com a ferramenta do fogo ele já tinha caça. E aí ele se tornou o primeiro churrasqueiro da humanidade. A necessidade fez com que ele fizesse um churrasco sem saber, né, que seria o nosso churrasco hoje, bem montado, bem preparado. Essa imagem traduz bem isso. Fogo, chão, o assado, que é a carne, a proteína,
Hoje a gente já incrementa com vegetais, com frutas, que tem uma aceitação muito boa. E aí é onde eu costumo dizer que até o churrasco evoluiu, como tudo no mundo. Hoje o churrasco ele se tornou técnico, ele se tornou um estudo. Hoje você trabalha com ferramentas tipo termômetro, para garantir o ponto correto para um cliente mais exigente. Então, assim, até o churrasco hoje ele é tecnificado. Legal. Leão, se deixa congelado nessa imagem. Essa imagem deliciosa. Ali a carne, mais em cima Um varal. Um varal com abacaxi. Como é gostoso um abacaxi assado. Falando de técnica, vamos falar um pouco, pegar essa situação do abacaxi. Por que se assar o abacaxi com casca? Por quê? O abacaxi ele tem a frutose, que é o açúcar natural das frutas. Quando você descasca para assar, ela evapora com o calor. Quando você está com a casca, você concentra essa frutose. É aí onde dá uma explosão de sabor, se torna muito mais doce. Então, são detalhes que faz toda a diferença num bom assado. Além, Rubão, além de saber o tempo, né? Além de saber o tempo do abacaxi também. Que né? é outra parte técnica. Você conciliar tempo e temperatura, principalmente no assado fogo de chão. Porque ali você não tem o uso da labareda do fogo. Ali você trabalha com ele através do calor. Legal, legal. Vai passando, Leôncio. Aí nosso amigo Rubão, em ação. Isso aí foi um treinamento antes da inauguração da nossa segunda unidade de restaurante, porque hoje, o que se acontece? Hoje, os nossos parceiros, nossos colaboradores, são parceiros de trabalho. Então, você tem que capacitar esse cara, para esse cara lá na ponta da mesa, ele te dá um bom atendimento, ele te dá uma explicação, te dizer o que você está se alimentando ali. Por isso, a importância dos workshops e treinamento, como você está vendo nessa imagem. Para ficar mais específico, com uma qualidade maior, né? Como você falou, dá para melhorar a questão do churrasco em si, né? Sim. Tem até um estudo que se fala que se passou o tempo só espeto, fogo e sal. Por quê? Hoje, se você pegar a cultura de cada região do nosso Brasil tem uma cultura diferente de se fazer churrasco. Então, eu tenho que respeitar a cultura do estado que gosta de carne marinada, de uma carne mais temperada. Já você pega ali para o sul do país, já é mais o uso do sal grosso, que é o mais rústico, mais simples. Você vem ali para Minas Gerais, já começa algo mais temperado, mais elaborado. E chega ali em São Paulo, no sudeste do Brasil, onde hoje eu costumo dizer que é a meca da gastronomia mundial, não só brasileira, que tudo acontece em São Paulo. E lá você vê os mais formatos tipos de churrasco. Lá tem casa tailandesa de churrasco, Legal. Que já é uma técnica da Tailândia que é muito aceitada em São Paulo. Que legal. Mas, Rubens, eu que acho que tive uns tempos em São Paulo, a carne de lá é totalmente diferente daqui. Nossa. A qualidade daqui, a qualidade da carne acriana. É fora do sério. Hoje a gente costuma dizer que nós temos o boi verde. O que é o boi verde? Hoje a gente tem esse prazer de comer uma carne de um boi que é criado a pasto, que ele recebe pouca introdução de química, apesar de ter vacinas, a gente chama de aditivos orgânicos, que seriam vitaminas, minerais, mas, porém, se você comparar isso a um boi de confinamento, o nosso boi ele se torna orgânico nesse momento, quando você faz essa comparação. Então, o que acontece? Eu costumo dizer que a gente tem uma carne um pouco mais rígida, porque o nosso boi ele anda. Então, quando ele anda, ele se exercita. E a partir do momento que ele exercita, ele tem mais uma rigidez. Porém, você tem uma concentração de sabor absurda. Porque quanto mais o boi se movimenta, mais circulação de sangue ele tem. E onde tem mais sangue, tem mais sabor. Por quê? Produz a proteína líquida da carne, que chama mioglobina, que é responsável pela cor e pelo sabor. Que muita gente pensa que é sangue. Verdade. Que isso tem uma mística por trás disso. Tem sim, Rubão, tem sim. Porque hoje a gente bate muito nessa tecla.
Porque no ato do abate do boi no frigorífico, o sangue fica lá no abate. O sangue não fica na carne. Onde corre o sangue do ser humano, do boi? Na veia, nas artérias. E não na carne, não no músculo. Aquele líquido que você vê lá é a mioglobina, que é diferente da hemoglobina. A hemoglobina é sangue. Mioglobina é a proteína líquida responsável pelo sabor e pela cor da carne. Que legal, Rubão. Que legal essa explicação. Com certeza, vou passar para os meus amigos, principalmente para minha esposa, Simone Araújo. Não é que a carne está crua e sangrando, tá? Porque o sangue ficou no frigorífico. Pois é, vou tentar convencer a minha esposa. Até hoje, Rubão, eu soube isso há um tempo atrás e falei para ela. Mas ela, não, aquilo ali é sangue, e eu quero bem assadinho. Sim, senhora, quem manda é a senhora, a gente só obedece. E hoje é uma questão cultural, né? A gente respeita. Estava até comentando agora há pouco, a nossa origem ela é cearense, né? A nossa base familiar, a árvore genealógica nossa. Então, assim, se você hoje fizer qualquer viagem ao Nordeste, por mais que você vá numa churrascaria sofisticada, como eles têm que respeitar a cultura da região, você nota que é uma carne mais ao ponto para bem. Quando você vem descendo para o Sudeste, para o Sul, aí você já começa ali no meio, entre ao ponto para mal passado. Então, é a nossa cultura, não tem jeito. Verdade. Estou conversando com o Rubão, um dos melhores assadores de carne do Brasil e CEO do grupo Parrilha do Rubão. É uma rede de buffet instalada aqui no estado do Acre. Fique conosco, já voltamos. Estamos de volta com o programa Acre Connection, Acre Conexão com o Mundo, e tendo a alegria de conversar com o Rubão, um dos melhores assadores de carne do Brasil e CEO da rede de buffet Parrilha do Rubão. Rubão, a gente estava falando no bloco anterior, até fugir do teu histórico, falar de churrasco, a gente entra em muitas variáveis, mas você estava explicando para mim off da necessidade que você teve de iniciar essa rede de buffet, porque eu fico imaginando para os seus clientes, a tristeza que é quando termina e não tem mais o Rubão, né? Isso. Hoje, o que se tornou... Por que se tornou necessário ter o restaurante? Meus clientes chegavam para mim e diziam, pô, Rubão, amo sua comida, mas eu tenho que ser convidado ou te contratar para fazer um evento para comer ela. E quando a gente vai ter essa oportunidade de acordar num domingo, mais tarde, ir almoçar o seu churrasco, e aí a gente foi trabalhando aquela ideia e foi quando surgiu a ideia de abrir o restaurante. Hoje nós temos 2 unidades, onde eu tenho um sócio, o Júnior Lavor, que é um maluco, amante do churrasco também. Legal. Que foi uma história bem interessante. Ele soube que eu tinha 50% de uma sociedade num ponto, num determinado espaço na cidade, e estava parado esse projeto. E ele ficou sabendo, foi lá, comprou os outros 50% sem me avisar e chegou para mim e disse, meu irmão, nós vamos abrir um restaurante. Eu, como assim? Não, eu comprei a outra parte que estava parada e agora o restaurante é nosso, nós vamos abrir. E aí surgiu o Parrilha do Rubão. Mas é isso, foi na necessidade do nosso cliente de buffet, que já era amante da nossa comida e cobrava muito isso. E hoje a gente já temos 2 unidades, uma funciona no Vila Rio e outra no Antônio da Rocha Viana, onde os nossos clientes de buffet querem ir comer o churrasco, querem ir comer nossa comida, temos 2 casas para atender. É aquilo que eu falei, eu fico imaginando a tristeza quando chega no final. Todo mundo já cheio, satisfeito, foi muito legal, mas acho que ele fica pensando, quando é que vai ser a próxima? Não tem, só se chamar de novo, só tiver um evento, só tiver uma outra atividade. E aí você antenado nisso, com um sócio, com certeza um empreendedor, né, de uma visão gigantesca, e parabéns, Júnior, né? Júnior, parabéns para ti que apostou, né, um cara excepcional, de um currículo, de um gabarito, de uma experiência ímpar, com certeza é um sucesso. Quando você junta a administração com a qualidade, né,
cria um grande negócio, que muitas vezes começa pequeno, mas já tem uma formatação de crescimento, uma plataforma de crescimento bem estável e estabilizada, né, Rubão? Porque hoje o que acontece? Quando vocês falam em empreender no Acre, a gente fica muito limitado. Sim. Como é que fica muito limitado? É uma praça pequena, os nossos municípios não oferecem uma grande demanda para você estar abrindo nos municípios vizinhos, até mesmo pela questão da proximidade, que tem muito município que é muito perto da capital. Então, o que acontece? Quando se pensa numa grande rede, é visão para outros estados. Estados vizinhos como Rondônia, Manaus, que tem um leque maior, um público maior e até mesmo voltado ao público do churrasco. Por quê? Muita gente fala, o churrasco está uma modinha. Não, na verdade o churrasco ele é uma paixão nacional desde que o Brasil é Brasil. Então, assim, ele está vivendo um momento de tecnificação. Um novo momento, uma nova roupagem. Mas o churrasco é uma paixão nacional. Vou dizer, o churrasco raiz, ele não perdeu sua essência. Sim. Ganhou só um upgrade, que é fantástico também, né? Você consegue deslocar, você consegue até, eu imagino que consegue fragmentar o churrasco raiz do upgrade. Ou entrelaçar os dois, né, Rubão? Os dois. Hoje, por exemplo, a nossa casa, ela chama Parrilha do Rubão. E parrilha o que é? É um instrumento, uma churrasqueira argentina, que permite você fazer grelhados na hora, que são pratos individuais, com uma rapidez assim, se a pessoa, digamos, pedir mal passado, a gente consegue entregar um jantar para ela em 8 minutos. Que legal, que maravilha. E aí é onde você pega o tecnificado que tem de moderno e une com uma técnica primitiva, que é carvão, é fogo, onde entra o controle de tempo e temperatura. Aí vocês ali a qualidade e o tempo entregam para o cliente, que tem uma vida acelerada, é formidável, né? Hoje a gente consegue proporcionar, que qualquer restaurante que você chega, quando fala à la carte, o cara já imagina 40 minutos, uma hora. Verdade. E a gente não, a gente consegue hoje trabalhar, eu costumo dizer que o nosso tempo médio de atendimento é 20 minutos. Que legal. Para despachar um prato. Que legal, maravilha. Leôncio, coloca pra gente uns vídeos, por gentileza. Aí voltando à técnica do fogo de chão, onde a gente tem aí uma mistura de espetos, de grelha, porém tudo conduzido no fogo de chão, onde faz uso da lenha. E essa lenha, ela traz também um sabor, ela traz o aspecto de defumado, porque aí, como a gente fala tecnicamente, é uma cocção, que é o método de assar lento. Então, a entrega de um churrasco desse, ele demora em média 8 horas. Caramba! E sem perder suculência, sem perder sabor, porque controle de tempo e temperatura. Os dois têm que andar juntos. Tem que andar juntos. Dá uma água na boca, não tenha dúvida disso. Para você que está nos assistindo, nós estamos falando com um dos melhores assadores de carne do Brasil, que é o nosso amigo Rubão. Rubão é fantástico. E chega da água na boca. Quando eu falo que chega da água na boca, com certeza o telespectador, me perdoe, telespectador, é porque vocês que também amam churrasco, sabem que uma imagem dessa é fantástica, é magnífica. Bom, você era um assador em domicílio, montou a rede de buffet, de restaurante, mas consegue ainda fazer o atendimento para os clientes? Eu até costumo dizer que a marca Parrilha do Rubão, ou Buffet do Rubão, ela me compromete muito com a presença física. Sim. Porque se você pegar aí, Buffet Eldorado, o nome da vida, lá não tem uma pessoa por trás daquele buffet, é uma empresa. E quando você coloca lá Buffet do Rubão ou Parrilha do Rubão, tem uma imagem, tem uma pessoa, tem um personagem ali. Então, hoje eu faço o máximo para estar próximo do meu cliente. Só que quando se torna uma empresa, por exemplo, hoje a gente tem total condição de atender 3 eventos simultâneos no mesmo horário. E aí eu não consigo estar em todos. Mas eu faço questão de passar em todos. Que legal, que maravilha. Então, passa lá, dá uma olhada, vê se está no padrão. Porém, a equipe, ela é muito capacitada. Eu estando lá ou não, o padrão de entrega é o mesmo. Mas é o que eu falo, vinculou muito a imagem. Você conseguiu algo que muitas empresas estão tentando hoje em dia, que é formatar a empresa com uma imagem, com uma pessoa.
né, que é o famoso brand que a pessoa fala, que é dar uma alma para um negócio. Porque o CNPJ é o Dourado ou outra coisa, não tem aquele apego pessoal. Uma personificação. E aí você foi bem feliz quando colocou Parrilha do Rubão, porque já pegou o teu histórico, agregou numa marca, e obviamente tem que ter a tua presença, né, Rubão? E aí você sai do operacional, né, que está ali, e vai para se ramifica mais para o estratégico, tático, embora nunca vai perder o operacional, né, Rubão? Até mesmo porque é uma paixão, né? Hoje, eu falo muito, trabalhar com gastronomia você tem que gostar. Verdade. Comida boa tem em vários lugares, N restaurante, N buffet, mas o que acontece? Se você não tiver o prazer, se você não gostar, ter que acordar cedo, porque por trás disso tem toda uma logística, é uma empresa. Verdade. Tem compras, tem seleção de produtos, tem fornecedores. Então, assim, quando você pega tudo isso, se você for pensar só, não, vou ser churrasqueiro. Não, não é só isso. Aí vem a responsabilidade, vem a pontualidade, vem a entrega, a preocupação com refrigeração, como está acondicionado o alimento. Então, é uma série de itens, é um checklist gigantesco. Verdade. O controle de qualidade que você emprega, eu fico imaginando que é bem vasto e bem rigoroso, né? Então não vai ter uma qualidade, com certeza não vai ter o sucesso que você teve até o dia de hoje. Né? Até mesmo porque os processos dependem de pessoas. Então, são pessoas e processos. Então, assim, se você não tiver uma equipe capacitada, não tiver um processo bem alinhado, imagina, seu aniversário, eu tenho que servir meio-dia. Porém, eu tenho uma janela de 5 horas da manhã para fazer toda a produção até as 10, porque eu tenho que usar das 10 ao meio-dia para montar essa estrutura dentro da sua casa, ou na sua chácara, ou no buffet. E nessa janela de 2 horas eu tenho que montar mesa, assar carne, montar buffet, e isso eu dependo de pessoas e processo. Então eu não tenho margem para erro. Se um pneu do carro furar, já compromete meu cronograma e meu compromisso com você. Verdade, tem que estar tudo bem alinhado. Mas vamos continuar nesse bate-papo, Rubão, no próximo bloco. Fique conosco, já voltamos. De volta com o programa Acre Connection, Acre Conexão com o Mundo, conversando com um dos melhores assadores de carne do Brasil, do mundo, melhor dizendo, e CEO de uma rede de buffet que é chamado Parrilha do Rubão. Converso com o Rubão. Bom, a teoria é muito boa, mas nada vai substituir a prática. Obrigado por esse brinde que você traz para a gente. Não poderia começar o terceiro bloco de melhor forma, né, Robson? Trazemos aí o nosso prato, carro-chefe da casa, que é a Big Picanha, que trata-se de uma picanha de 900 gramas, uma picanha selecionada, onde a gente compra ela direto do frigorífico, uma linha Beef House, que é uma linha de picanha selecionada, e a gente trabalha ela fatiada na nossa casa. O tempo médio de preparar um prato desse fica em torno de algo de 20 minutos. É um prato que serve muito bem uma família de 4 pessoas. E a gente trouxe aí para você degustar e dar sua nota. Verdade. Antes de fazer esse sacrifício da degustação, quero só reprisar e que você fale novamente. Eu chego no restaurante, no buffet Parrilha do Rubão, e esse prato eu vou ficar esperando no máximo 20 minutos. No máximo 20 minutos. Legal. E o que determina esses 20 minutos, Robson? Por exemplo, se você pedir ela mal passada, eu consigo te entregar ela em menos tempo. O ponto que você vai escolher, que a casa te disponibiliza, é que vai determinar o tempo dela ficar pronta. Então, se ela é mal passada, ela sai numa média de 10 a 15 minutos. Ao ponto para bem, 20 minutos no máximo, ela está na sua mesa e você está degustando a sua delícia. Bom, eu sei que tu é um dos melhores assadores do Brasil e também no mundo. Você falou, eu sei do seu currículo, sei um pouco da sua trajetória, mas nada que tu me falou vai ter significado para mim só na teoria. Então, me permita ir para a prática. Fica à vontade, Robson.
Como a gente estava falando, essa é a nossa Big Picanha. Ela é um prato, assim, carro-chefe. Porque quando se fala em picanha, tem uma mística. Qual é a mística? A picanha, o fato dela ser uma paixão nacional, a gente chama ela de rainha da bateria. Ela é um músculo. E às vezes você pegar um boi que ele não foi tão bem tratado, porque isso não vem explicando no rótulo. Verdade. Pode acontecer mesmo sendo picanha ser uma carne dura, porque isso envolve genética, alimentação, bons tratos, e isso determina a maciez da carne. A gente sofre um pouco, às vezes o cliente chega lá, pô, Rubão, essa picanha está dura. E aí a gente tenta explicar que a criação daquele animal, o abate dele, imagina, eu chego lá no frigorífico, eu ligo, faço um pedido, me entrega 5 caixas de picanha. Ali não vem dizendo se é de um boi que foi tão bem tratado na juventude dele, e tudo isso determina a maciez. Verdade, bom. Agora, eu posso dizer, eu posso atestar que você é um dos melhores assadores do Brasil e do mundo. Eu provei, estava maravilhoso, a picanha estava num sabor delicioso, bem temperado, que bom, equilibrado no tempero, né, na maciez da carne, na densidade. Agora sim, eu agora sou mais um testemunho e um admirador seu agora, de fato e de direito, né, que você é um dos melhores assadores do Brasil e do mundo, Rubão. Estamos aqui, né, Robson? Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar trazendo, mostrando o que é o nosso churrasco, a nossa carne, né? E, assim, eu tenho certeza que a gente busca trazer o melhor que a gente tem do nosso estado, se tratando de carne, se tratando de seleção e propiciando o melhor assado para a nossa família criana. Legal. Meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, a visão aí é maravilhosa, não é? O gosto, então, é mais ainda. Não dá para vocês sentirem, mas é delicioso, tempero formidável, a densidade, a textura da carne, tá ótimo. Você só vai encontrar lá na parrilha do Rubão. Gente, e estamos às ordens, temos 2 unidades, uma delas no Vila Rio, ali ao lado da Uninorte, naquela praça de alimentação, temos um container lá, e a nossa mais nova casa aqui na Antônio da Rocha Viana, logo após o IML. Não tem erro, é na principal, a segunda esquina após o IML. Estamos ali de segunda a segunda, porém de segunda no jantar e de terça a domingo no almoço. Que legal, que legal. Até que horas no jantar, Rubão? A nossa casa, ela trabalha de uma forma diferente de como as casas de restaurante trabalham em Rio Branco. Nós abrimos às 11 da manhã e encerramos às 11 da noite. Por exemplo, você chega lá às 11 horas da manhã, quiser um hambúrguer, a gente vai servir ele feito na brasa às 11 da manhã. Que legal, que maravilha. Então, 100% do nosso cardápio ele é servido de 11 da manhã à meia-noite. Maravilha, que maravilha, legal, parabéns, Essa é a nossa pegada. É por isso que é um sucesso, é uma referência. E, Rubão, falando de sucesso, falando de referência, eu tenho que chamar aqui ele que também é um dos melhores artistas, cartunistas, um pintor de excelência. Ele, Rubão, que já convenceu até desembargadores a mudarem o entendimento. Né? Olha aí. Eu estou falando de Daniel Cabral, que através do seu dom, da sua pintura, obrigado, já entrou Daniel, nas pelo portas presente. do judiciário fazendo um excelente trabalho. Olha aí. Ficou bom, Rubão? Excelente, bom não, excelente. Então ele é o melhor, ele é único. E o Daniel, ele é meu amigo há muitos anos, a gente estudou junto no ginásio. Que legal. E um prazer reencontrá-lo aqui. E sempre foi um artista de mão cheia. Já tinha esse dom já, Rubão, na infância? Já desenhava desde da escola. Já era arteiro, desde menino. Já. É o mundo cabralístico. É o único. Só tem ele, é magnífico, ele é único. Obrigado pelo presente. Ele é esplendoroso. E você que quer dar um presente, primeiro para você mesmo. Você se presentear é a coisa mais maravilhosa que existe. Você merece, você precisa, você necessita, então dê um presente para você mesmo. Você é único, você é especial, então se presenteie. E eu te convido a se presentear com uma pintura, uma caricatura feita pelo nosso amigo Daniel Cabral, que é um dos melhores que nós temos, é o melhor do estado do Acre, um dos melhores do Brasil. Mas se você não quer dar para você, porque tem que ofertar para alguém, quer dar para alguém, Daniel Cabral. Ele que está nas redes sociais, Daniel Cabral AC. Ele é um artista, um cartunista de mão cheia, um dos melhores.
ele é único, ele é esplendoroso. Rubão, eu peço para o Daniel Cabral, que é o nosso parceiro aqui do programa, Certo. fazer a caricatura, né, dos nossos entrevistados e entregar essa caricatura como um símbolo do nosso reconhecimento pelo brilhante trabalho que vocês fazem, dizer que nós estamos na torcida, dizer que vocês são vencedores e que nós estamos ansiosos pelo crescimento ainda mais, porque vocês têm possibilidade de crescer ainda mais, você que é um dos melhores assadores do Brasil, eu não tenho dúvida disso, você tem espaço para crescer, o Brasil é de vocês, e sempre que olhar para essa caricatura, lembre-se que o AgriConnection está torcendo por vocês. E pode ter certeza que ela vai ser eternizada e vai para a parede do nosso restaurante. Pode ter certeza. Que legal. Parabéns, Irmão, Rubão. Parabéns pelo sucesso. Obrigado pela oportunidade, Rob. Sempre, sempre. A gente quer que vocês continuem cuidando de pessoas na alimentação, com certeza, através dos colaboradores de vocês, enfim, melhorando nosso querido e amado estado do Acre. Obrigado, meu irmão. Até a próxima. A você que esteve conosco, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima.